Olá, meu nome é Ivan de Jesus, sou professor de artes e nós vamos ter aula de música, componente curricular da arte. Para começar, a primeira aula a gente vai falar sobre o que é som. O que é som? Se você pergunta para uma criança, ela vai fazer um som, um barulho, para ela isso é som. Você, estudante do nível médio, vai saber responder de uma forma diferente. Vão perguntar para você o que é som e você vai responder. São ondas mecânicas. Como assim, professor? Ondas mecânicas são ondas que precisam, é uma energia que precisa de matéria para se propagar. São ondas que precisam de matéria para que elas possam ser ouvidas, Normalmente, ela é ilustrada nos livros em forma de uma senoide, Aquela cobrinha que você vê, no gráfico. Só que essa representação, ela é uma representação para você entender como funciona no livro, mas na vida real, quando eu falo aqui, estou falando som, som, sai a onda sonora em forma de uma esfera que pulsa para frente, para trás, ela sai em forma de esfera. No espaço onde há um vácuo, onde não há matéria, não há som. Então aqueles filmes onde explode uma nave espacial e faz aquele barulhão, não tem esse som. No espaço é silencioso, só tem som onde tem ar, onde tem água, onde tem alguma matéria para que o som possa se propagar. E para ter o som é necessário ter uma vibração. O som ele se origina de uma vibração. Aí essa vibração gera a energia e essa energia se propaga pela matéria. E a música é justamente a combinação de sons, silêncio e ritmos. Todo esse arranjo que se faz desses elementos. O som tem algumas características, tem alguns parâmetros. Olha que nome bonito, parâmetros. Mas são as características. O som tem intensidade, tem altura, tem timbre, duração e tem alguns fenômenos como ressonância, velocidade é uma característica também. Então a gente vai falar de algumas características. O som ele se propaga no ar, como a gente ouve normalmente no ar, a 340 metros no segundo. É muito rápido. Pensa aí. 1 quilômetro ele faz perto dos 3 segundos. Eu falo som, uma pessoa a 1 quilômetro vai ouvir depois de 3 segundos. É até uma dica aí para saber a distância do raio. Você sabia? Você pode pegar, à medida que você vê o clarão do raio, aquele brilho, você começa a contar perto da medida de 1 segundo. Você conta 1, 2, 3. Quando você ouvir o trovão, que é o som do raio, você multiplica 340 pelo número que você contou, pelo tanto de segundos que você contou. E você vai saber a distância do raio. Se teve o clarão e logo em seguida teve o som, cuidado, você está perto do raio. Então o som tem a questão da velocidade do som. A velocidade varia de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade. Tem todas essas variantes. Um técnico de som, quando vai fazer um show, ele tem que prestar atenção em tudo isso. Se está chovendo, não está, se está sol, se está frio, a distância das pessoas. Outra característica do som é o timbre. Timbre é a capacidade de você identificar o som. Você não sabe que é o seu pai falando ao telefone quando ele dá uma ligada para você? Alô, onde é que você está? Parente seu, um irmão. Quando toca um instrumento, você não sabe que é um violino, você não sabe que é uma bateria, que é um piano. Essa capacidade se deve ao timbre, que é a capacidade que a gente tem de perceber e saber identificar o som. Papel timbrado é um papel com identidade. Essa palavra timbre significa identidade. Outro parâmetro do som é a intensidade. Intensidade é a variação do volume. Então eu posso fazer um som forte, com volume alto, ou um som fraco, com volume baixo, um volume baixinho. Na música, nas partituras, a gente usa o termo forte e piano, que vem do italiano. Piano significa fraquinho, Piano, fraco. O instrumento piano, o nome dele era pianoforte.
Era um instrumento que você conseguia fazer uma intensidade forte e uma intensidade fraca. Né? Pianoforte. A intensidade ela é medida em decibéis, em homenagem ao Alexandre Graham Bell. Né? Alexandre Graham Bell é uma escala logarítmica. Aí a gente vai ver essa interação aí quando a gente for falar de audição na música, né? Os cuidados que a gente tem que ter com a audição, não se expor a um volume muito alto, uma intensidade muito forte, que pode danificar a sua audição. A altura. A altura é o que define as notas musicais. É o grave e o agudo. Quando eu faço um som grave, quando eu faço um som agudo, né? Então som grave, som agudo, agudo. Cada frequência, isso é originado das frequências. O que é uma frequência? Frequência é a quantidade de eventos que acontecem num determinado tempo. Na música, a gente mede por segundo. Então essa corda aqui, ó, do guitar ukulele, é um Lá e ela vibra a 110 Hz. Então ela vibra, ela vai e volta 110 vezes num segundo. Ó, 110 vezes. E esse nome Hertz é em homenagem a um físico chamado Hertz. Então essa variação de frequência, de números de frequência, vai dar as notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A variação da frequência é que vai definir as notas musicais. Vai ter uma tabelinha aí, ó, as notas musicais. Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A sequência de vibrações. Professor, então quando eu canto uma nota, uma frequência, aqui tem uma vibração que é de 400, toca a nota lá 440 vezes por segundo, minhas cordas vocais, né, minhas pregas vocais vão vibrar a 440 vezes no segundo. É isso mesmo. Né, o nosso corpo é fenomenal. Aqui tem um aparelho orgânico que vibra e você consegue emitir a voz. Se você cantar uma nota lá 440 Hz, a sua voz está vibrando, a sua prega vocal está vibrando a 440 vezes no segundo. Duração. Duração é o tempo que a frequência existe, é o tempo que o corpo sonoro fica vibrando e é a interação dele com o ambiente. Nós percebemos a fonte sonora e a interação da onda sonora no ambiente. Quando tem uma fonte sonora e um obstáculo a 17 metros, a partir de 17 metros, a onda vai, a fonte sonora emite a energia bate no obstáculo e volta, a gente começa a ouvir um fenômeno chamado eco. Já teve essa experiência de falar num lugar amplo, né? Normalmente em ginásio você consegue perceber isso. Você percebe o eco de tão distante que é. Normalmente é 17 metros para frente. E temos o efeito da reverberação também, que é o mesmo fenômeno, só que com a distância menor que 17 metros. Então você vai ouvir um som como se ele estivesse continuando, como se ele tivesse não terminasse na medida, por exemplo, você está cantando, você canta e a onda continua soando. Né? Mas como isso acontece? Porque a energia é propagada, bate na parede, volta e você continua ouvindo. Você percebe muito isso no banheiro de casa, não é isso? Você canta lá, está no chuveiro cantando, aí, nossa, como minha voz fica bonita, é porque existe a reverberação natural do ambiente. A gente consegue fazer esse efeito também digitalmente. Um outro fenômeno interessante, a ressonância. A ressonância é a propriedade que o som tem, essa energia tem de fazer vibrar um outro corpo que tem a frequência parecida. É com essa propriedade que as pessoas conseguem fazer aquele fenômeno de quebrar a taça de cristal. Então, ó, o cantor ele vai perceber que ele dá uma batidinha na taça, percebe que nota que a taça tem, né, a frequência da taça, vai cantar aquela nota com a maior intensidade possível, com o maior volume possível para fazer a taça vibrar. Se ele conseguir colocar bastante volume naquela nota da taça, a taça vai vibrar, chega um momento que ela não aguenta e estoura. Ela não foi preparada para fazer essa vibração e ela quebra.
Você já percebeu isso até no parquinho? Vai brincar, você começa a balançar num balanço, aí tem um balanço do lado vazio, aí ele começa a balançar. Já percebeu isso? É a ressonância. Não é nenhum ser fantasmagórico que entrou ali, não. É o fenômeno da ressonância. Quando passa um carro de som tocando um som bem alto e a janela vibra, é a ressonância, que aquela frequência que o carro está emitindo é parecida com a frequência da janela. Aí a janela responde. Em apartamento, prédio, você está em casa, aí de repente o vizinho lá de cima bate a porta. Pum! E a sua porta dá uma mexidinha. É porque elas são parecidas, tem provavelmente o mesmo formato, tem a frequência parecida, aí uma influencia na outra. O efeito de ressonância. Um exército não pode entrar marchando numa ponte, você sabia? Porque pode entrar em ressonância com a ponte e a ponte não aguentar e quebrar. Então estes são alguns conceitos, alguns parâmetros do som. E na aula que vem a gente vai ver como a gente trabalha isso com a música. Como é que são as notas musicais, quais as frequências, como é que isso foi desenvolvido. Obrigado aí, até a próxima.